Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah, hoje dando continuidade à série Candidatos com a candidata Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado. Grande Verinha. Grande Verinha que no campo eleitoral se apresenta apenas como Vera Lúcia. Sim. Nasceu em 12 de nove de 1967, hoje com 50 anos, em Inajá, Pernambuco. Certo. Representante de qual partido? Representante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Certo. Seu estado civil é casado, sua formação é em Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe, famosa UFS. É isso aí. Como profissão, ela se diz costureira de sapatos, já trabalhou na Azaleia no seu começo de militância e pode ser tida também como socióloga pela sua formação, não é não, Gui? Sim, ela já ministrou palestras, já deu aulas também algumas vezes sobre o seu campo de formação, seu campo de acadêmico aí. Exatamente. Vera Lúcia também recebeu o prêmio Silvinha de Oliveira, concedido pelo Cabaré de Quinta em Aracaju. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E bem-vindos à série Candidatos. Isso aí, vamos lá. Vamos descobrir mais sobre Vera Lúcia. Bora! Falando um pouquinho sobre a trajetória da Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, que a partir desse momento a gente vai chamar só de Vera Lúcia. Fica mais fácil. Fica mais fácil e também é o nome que ela vai se apresentar nas campanhas eleitorais, é esse nome que vocês vão ouvir. Ela nasceu em 1967, novamente, como dito no começo do programa. Em Inajá, no povoado de Cercadinho. E lá os pais delas trabalhavam como produtores. Ela tem 10 irmãos, né? E os pais delas trabalhavam como produtores, só que o pai dela ficava muito incomodado pelo pouco desenvolvimento do local. Ele queria dar uma condição melhor para os filhos. Então, um dos principais motivos que fizeram a família dela sair do sertão de Inajá, né, do povoado de Cercadinho, foram escola e a seca, que atrapalhava muito a vida do pessoal lá. Lá por volta de 1972 ela se muda com a família para Sergipe, né, na cidade de Aracaju. E aí, como os pais, a família toda era migrante, então os pais dela eram produtores lá em Cercadinho, mas aí conforme mudaram para cidade grande e tudo mais, então as profissões, o emprego é muito difícil, né? Então a mãe dela começou a trabalhar como lavadeira, o pai trabalhou como vigilante, também trabalhou na construção civil, e ela começou a trabalhar com 5 anos de idade, já ajudando a mãe nos trabalhos, principalmente no trabalho de lavadeira e outras atividades que a mãe exercia. Então ela já começou a trabalhar muito cedo, né? E aí ela começou a trabalhar sozinha, pode-se dizer assim, aos 14 anos. Exerceu diversas funções, né? Algumas delas aqui, ela foi garçonete, datilógrafa, que é uma profissão que não existe mais, mas minha mãe também já foi datilógrafa. Legal. Para quem não sabe, datilógrafo é a pessoa que escrevia nas máquinas de escrever, Isso, né? que não é uma tarefa fácil. Não, se você tem uma máquina de escrever, a tecla é bem dura, exato. rapaz. E ela tinha que transcrever o que as pessoas falavam, né? Ou então documentos. Isso, enfim, o trabalho todo era escrever em máquinas de escrever, mas era um trabalho muito comum na época. Sim. Também trabalhou como diarista, assim como eu já falei. E aí aos 19 anos ela começa a trabalhar, né, registrada, carteira assinada, tudo certinho, na fábrica Azaleia, ali trabalhando como costureira, em toda essa parte de confecção. E foi ali nessa fábrica onde ela aprendeu onde ela diz, né, que alcançou a profissão de costureira, porque a Azaleia fornecia ali preparo para os funcionários, né? Sim. Porque como era uma fábrica, a gente tem que levar em consideração que era o Brasil dos anos 70 aí, né? Então, por exemplo, a gente tinha muitas cidades, municípios bem desenvolvidos, mas a gente está falando de Sergipe, que é um estado, o menor estado da federação. Então, a gente tinha muita mão de obra desqualificada. Então, as fábricas ali ensinavam as pessoas como trabalhar e tal, e ali ela teve a sua formação, a sua profissionalização de costureira. Nesse período ela começou a trabalhar e estudar. Então ela ia para a fábrica, trabalhava bastante e depois começava a estudar. Até que chegou um período que ela chegou no ensino médio, mas parou no meio do primeiro ano do ensino médio, justamente por não ter tempo, não conseguir acabar se dedicando mais ao trabalho da fábrica do que no seu período na escola, justamente porque os trabalhos da fábrica tinham horários diversos, ela trabalhava bastante lá e não conseguiu mais conciliar os estudos com a sua vida acadêmica, assim por dizer. E nesse meio tempo também ela teve um filho e ficou ainda mais complicado para ela. Só que depois ela concluiu com 30 anos, né, o supletivo. Exato. E aí ela se formou no ensino médio. Só que um pouquinho mais atrás ela participa das greves gerais de 1989 e da greve Alpargatas, no Nordeste, em 1991. Isso, a gente teve uma greve geral em 1989, a gente teve várias greves gerais no Brasil. Uma delas foi a greve de 89, né, que ela também participou.
justamente por nesse período que ela trabalhou na Azaleia e tal, e no grupo Alpargatas, ela começou a ter os primeiros contatos com a militância. Então estava vendo que funcionários estavam sendo mandados embora, tinha uma condição de trabalho ali muito complicada, muito difícil. Então ali que ela começou a se militar para o movimento político. A greve de Alpargatas, ela começou em 6 de março de 1991. Só que eu não achei muitas coisas relacionadas a essa greve. A gente consultou, na verdade, jornais antigos da época, o Diário de Sergipe, e dentre outras coisas. Todos os links, vale lembrar, estão aí na referência do post lá no site. E eu só achei a única notícia, que não foi nem capa nem nada, em 26 de fevereiro de 1991. Então ali seria 1 mês e 20 dias antes do que foi relativamente à greve, mas foi uma greve ali muito considerada aí uma das greves, uma das primeiras greves e uma das únicas greves que durou mais de 40 dias ou 45 dias, a gente não tem essa informação clara, mas foi uma greve muito longa. E aí eles começaram, segundo o jornal, né, eles começaram essa greve em 26 de fevereiro de 1991, teve um encerramento parcial das atividades em 27 de fevereiro de 1991. Então é uma greve aí que se esticou de 26 de fevereiro até 6 de março de 1991, pelos dados que a gente tem. Na fábrica da Alpargatas trabalhavam mais ou menos 2.300 pessoas, né, divididos em 2 setores. O de confecção, onde a maioria das trabalhadoras eram mulheres, e o têxtil, que a maioria era homem. O detonador dessa greve foi o recebimento de cheques zerados quando os funcionários voltaram das férias coletivas. Então eles voltaram da greve e, em vez de receber o salário, receberam aí cheques zerados, né? E isso foi o detonador da greve. Vale lembrar que já tinha um histórico muito difícil da relação dos trabalhadores com Alpargatas, e esse foi o detonador. E aí a fábrica também tinha um sistema de férias que eram sempre dadas em períodos de baixa produção. Então a gente tem os períodos de alta produção, períodos onde as compras são maiores. Mas a gente tem janeiro, fevereiro e março, que não tem nada, né? Ninguém se movimenta muito para comprar. Então a fábrica, obviamente, diminuía ali a sua produção e, por conta disso, não tinha como pagar os funcionários e dava férias coletivas para todo mundo sempre nesses períodos. Justamente por isso, né, que geralmente as férias coletivas devem ter sido dadas em janeiro. Quando o pessoal voltou, recebeu esses cheques zerados sem nada e falou, como assim? E aí a greve estourou em fevereiro e março. E nessa greve as mulheres paralisaram a confecção, né? E começaram a fazer passeatas dentro da fábrica. Então a gente tinha um movimento de greve dentro das fábricas, né? Hoje a gente está acostumado em greve, o pessoal ficar na porta, ficar aquele carrinho de som. Exato. Esses dias eu passei ali na região da Barra Funda, tava tendo greve numa construção civil ali, no prédio. E o pessoal tava lá, parado lá de fora, um carro tocando sertanejo, e essa era a greve, né? Mas antigamente fazia greves com mais respeito. Exato. Com mais vontade. E com propósito. Exato. Como eu disse, essa ocupação durou 40 dias, né? Ou 45 dias, segundo as fontes que a gente tem aí. E foi uma das maiores greves do Brasil até hoje, tá? Eles se organizaram e aí começou as primeiras organizações políticas, por assim dizer, porque eles ocuparam a fábrica durante todo esse período de 40 dias de paralisação. E eles faziam turnos lá dentro, né? Então, uma hora ficava um pessoal, outra hora ficava outro pessoal, sempre garantindo que a ocupação continuasse ali e a fábrica não pudesse produzir. E depois de 43 dias de greve, aí a empresa começa a negociar e aí cede às exigências dos trabalhadores. Então foi a primeira grande vitória aí de Vera Lúcia, que a partir daí entrou na política para nunca mais sair. Foi interessante como essa greve, né, essa paralisação, essa ocupação mexeu tanto assim com a Vera Lúcia, que depois dessa greve ela funda o Sindicato de Sapateiros e Coreiros do Estado de Sergipe e se torna diretora desse sindicato. Sim. Então dá para ver que essa luta mexeu bastante com ela, ela se engajou de uma maneira assim profunda. E aí mais tarde ela unificou com os sindicatos de têxtil e confecção, se tornando então Sinditêxtil. E mais ou menos ali por 1994, a data não está muito precisa, ela foi eleita diretora da Central Única dos Trabalhadores, famosa CUT. Sim. E aí ela foi filiada ao Partido dos Trabalhadores até 1992. Lembrando que o PT e a CUT, eles têm uma relação muito forte, né? Só que o que acontece? Até 1992 ela é expulsa.
expulsa do Partido dos Trabalhadores. Ué, por quê? Porque, segundo ela, e nada melhor do que ela própria para falar, não é mesmo? O PT estava se aliando com a burguesia e muitas pessoas dentro do PT tinham uma visão diferente da que o PT estava começando a ter. Na época do Collor? Na época do Collor, exatamente. E aí o que aconteceu foi que eles expressaram insatisfação das posições políticas do PT e acabaram sendo expulsos do partido. Aí tem mais alguns detalhes, coisas de bastidores, Coisas de bastidores. Como o Thiago muito bem disse, tinha muita gente do PT estava insatisfeita porque eles queriam apoiar queriam ser contra o Collor, né? Apoiar o impeachment do Collor na época. Exato. E o que acontece? Segundo dados que a gente tem, dados da história do PSTU, né? Mas como eu disse, são coisas de bastidores, então pode ser que sim, pode ser que não. Sim, não há nada oficial. Não há nada oficial. Eles estavam, assim, insatisfeitos, porque eles queriam apoiar o impeachment do Collor, queriam ser contra o Collor, né? Mas Zé Dirceu, grande parceiro Zé Dirceu, chegou na mesa e falou: Isso aqui, meu? O que é isso aqui? Não, o PT não vai apoiar, não vai ser contra o Collor, apoiar o impeachment do Collor, seja lá o que for. Porque ele via que isso não era algo, como podemos dizer, democrático. Exato. Ele tinha essa visão que, como o Collor de fato foi eleito, o PT precisaria ser contra, se opor àquilo, mas não apoiar o que ele consideraria o que viria a ser o impeachment. Lembrando Exato. que o Collor sofreu vários pedidos de impeachment, como todos os presidentes, só um que virou, que é um caso que muito longo para falar aqui. E por causa disso, muita gente saiu do PT e depois formaram o PSTU. Exato. A gente está falando isso porque a história do PSTU é intrínseca com a história do PT. Se a gente vai falar do PSTU, a gente tem que falar do surgimento. O surgimento vem do PT. Perfeito, né? E era justamente isso, né? A Lúcia, ela conta que o PT dizia não ao Collor, mas não dizia fora Collor. Exato. E aí tinha grupos dentro do PT que dizia fora Collor, que era a favor do impeachment dele. Enquanto a maioria, né, ou pelo menos o alto escalão ali do PT, era contra, mas não queria o processo de afastamento do Collor. E em 1994, além de ser eleita diretora da CUT, ela participa da fundação do PSTU. Na verdade, segundo ela, ela fala que o PSTU já existia desde 92, mas que foi formalizado, né, eu acho que registrado e tal, no TSE, em 1994, e a partir daí ela pertence ao PSTU oficialmente. Com um processo meio longo, um processo de criação dos partidos no sistema do TSE. Algumas informações que ficaram de fora, eu vou falar um pouquinho mais sobre a trajetória dela, da vida pessoal dela mesmo. Então, como eu já tinha dito anteriormente, ela fez um curso, né, um supletivo para concluir o ensino médio com os 30 anos de idade. E aí, aos 30 anos de idade, ela falou, não, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma universidade. E ela começou a fazer um curso pré-vestibular e foi muito criticada pelos amigos dela, justamente por ela ter 30 anos, né? Exato. Trabalhar muito, já ter um filho, e ela teve também um problema com a filha dela, que teve início de pneumonia, então foi um período bem complicado da vida dela. Sim. Então ela trabalhava, cuidava do filho e ainda assim ia fazer um cursinho pré-vestibular. Muita gente botou pouquíssima fé que ela ia conseguir alguma coisa, mas pasmem, ela conseguiu e entrou para a Universidade Federal de Sergipe, que é uma universidade muito reconhecida, muito boa, inclusive, como todas as federais. Como todas as públicas, né? E ela se forma, então, começa a cursar em ciências sociais. E ela faz um trabalho de conclusão de curso, uma monografia sobre as condições de trabalho da terceirização. Uma monografia muito interessante, né? Algo que já vem da militância dela e sobre tudo que ela passou. Então foi um trabalho bem interessante. Exato, e ela tinha experiência empírica, né, para falar sobre isso, né, para fazer uma monografia relativa a isso. Isso. Aos 19 anos, ela já era casada e já tinha um filho. Para você ver como a trajetória dela parece ser bem complicada, porque hoje talvez seja uma coisa mais comum, né? Mas antigamente, como eu já disse aqui, ressalto mais uma vez, a gente está olhando para o Brasil de 1970, o Brasil de 1980, um Brasil bem complicado por diversos fatores, né? Vale lembrar que ela nasceu em 1967. Em 1968 a gente teve uma paradinha chamada ditadura militar, mas enfim, são várias coisas que mudaram muito o nosso Brasil aí. Exato. E ela trabalhava bastante na fábrica da Alpargatas, era uma jornada de 10 horas e ela era obrigada toda sexta-feira a fazer hora extra, né? Não tinha muito para onde correr. E ela trabalhava bastante, chegava só em casa às 2 da manhã. Exatamente. E esse foi um dos motivos de terem desacreditado dela. Ela conseguir fazer de fato um ensino superior, porque ela faltava muito no cursinho, né? Ela faltava demais no cursinho. E aí a galera desacreditava dela porque, enfim, né? Se você não está presente, entendia-se que não estudava e, portanto, não vai conseguir ensino superior desse jeito de maneira nenhuma. Mas, contrariando tudo, ela foi e conseguiu.
Exato. E abre aspas. Os políticos corruptos não estão no mesmo saco, mas são todos falidos. Fecha aspas. Bom, depois de todo esse engajamento político que a Vera Lúcia começou a ter, nada mais natural do que esperar que ela se envolvesse em eleições, não é mesmo? Sim. Então, a sua primeira participação em eleições foi em 1998 como vice-governadora do Rômulo Rodrigues em Sergipe. Foi uma eleição que ela não ganhou e a gente não tem muitos dados dessa eleição, porque, lembrando aqui que eu já lembrei em outros programas, alguns dados que a gente vai apresentar a gente tem, outros dados a gente não tem. Por quê? Porque o site do TSE, o sistema do TSE que armazena estatísticas, quantidade de gastos de campanha, são muito complicados. Então a gente tem diversos TSE, Tem vários TRE, que tem dados, tem outros que não tem dados, tem uns que tem dados a partir de uma data, tem outros que tem dados a partir de outra data. Então é muito difícil levantar essas informações, mas a gente fez o máximo que a gente pôde aqui. E então a gente não tem muitos dados dessa eleição de 98, mas em 2002 ela também foi candidata a vice na chapa do governador Heitor Pereira Alves Filho, também em Sergipe. também em Sergipe. E lembrando, tá, só para deixar claro, caso a gente esqueça de falar, a carreira política dela inteira foi em Sergipe. Então, caso a gente não fale o local de eleição, já está implícito que foi Sergipe. Mas também não ganhou. Não conseguiu ser vice porque o governador Heitor Pereira Alves Filho não conseguiu se eleger. E aí, em 2004, ela se candidatou diretamente para a prefeitura de Aracaju. Importante lembrar que a partir daqui a gente já tem dados mais elaborados, né? A trajetória política dela foi toda pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Em 2004 ela tinha 36 anos. Nessa eleição ela conseguiu 5.242 votos, que correspondeu a 2,01% de votos válidos da época. E nessa campanha foi arrecadado R$ 2.527,54. Como despesa, foram R$ 2.527,54, com um total de 3 doações. E aí a gente pula para 2006, quando ela foi candidata a deputada federal do estado de Sergipe, novamente pelo partido do PSTU. Ela tinha 38 anos na época, ela teve 3.756 votos, ou seja, foi mais ou menos 0,37% dos totais de votos válidos. Os gastos da campanha, veja só você, hein? R$ 830,94, a despesa foi de R$ 830,93, então sobrou aí R$1, talvez, eu não sei o que dava pra comprar. Em 2006 ainda tinha aquelas lojas de R$ 1,99, né? Acho que deu pra comprar sobrou alguma coisinha. centavo, bicho. Ah, é R$1, né? O que você... Eu pensei que era R$1. Cadê? Não declarou, hein? Então, vamos lá. eu não sou bom de matemática. Sobrou R$1, talvez, sei lá, o que o PSTU fez isso. E teve um total de doações de 4 doações que juntaram esse dinheiro. Engraçado, você vê que uma candidatura varia muito o valor, né? Se você pegar outros dados de outros candidatos de outros estados no período de 2016, você vai achar até milhões de reais, e aqui ela conseguiu fazer uma campanha com R$830. Corrigindo que é período de 2006. Dando continuidade, em 2008, ela se candidatou novamente à prefeitura de Aracaju, em Sergipe. À época tinha 40 anos, conseguiu 9.143 votos, que correspondia a 3,35% de votos válidos. E, nesse caso, como a gente já avisou previamente, os gastos de campanha não estão disponíveis. Certo. Só lembrando, prestem atenção nessas porcentagens, nesses votos, porque no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2010, ela foi candidata ao governo do estado de Sergipe, ainda pelo PSTU, tinha 42 anos de idade e teve 8.566 votos, correspondendo a 0,83% dos votos válidos. E os gastos de campanha também não estão disponíveis, pelo menos a data que a gente tentou acessar o terrível site do TRE e do TSE também. Nossa, exatamente. É triste, o negócio é triste. Em 2012, novamente, se candidatou à prefeitura de Aracaju, pelo mesmo partido, PSTU, à época com 44 anos, e o total de 20.241 votos, que correspondia a 6,68% de votos válidos. Já teve um aumento aí da última candidatura à prefeitura. Exato, e você vê que é muito variável, né? É muito flutuante, flutua demais. E sobre os gastos da campanha, foram arrecadados R$ 40.245,20, para ver que aí já teve uma arrecadação bem melhor do que as anteriores. Despesa e total de doações não disponíveis. Lembrando que as sobras de campanha continuam no partido e tudo isso é declarado. A gente que não conseguiu acessar, não quer dizer que não foi feito. É tudo uma brincadeira. Aqui, né? Exato. Em 2016, agora sim tô falando certo. Agora sim. Em 2016, ela foi novamente candidata à prefeitura de Aracaju,
no estado de Sergipe, pelo partido do PSTU, tinha 48 anos de idade e teve 4.278 votos, correspondendo a 1,66% dos votos válidos. Olha só a diferença, hein? Em 2012 ela teve 20.241 votos, em 2016 ela teve somente 4.278 votos. E os dois cargos, as duas disputas aqui para a prefeitura, como o Thiago disse, realmente é bem flutuante. E aí a gente tem os gastos da campanha. E foi arrecadado aí para a campanha R$ 31.080. E a despesa foi de R$ 6.942,30, no total de 17 doações. Perfeito. E essa foi a carreira eleitoral de Vera Lúcia. Abre aspas. Bolsa Família nada mais é que o congelamento da miséria. Fecha aspas. Ok, a gente falou das eleições, dos cargos eletivos que ela concorreu, mas não falou de proposta nenhuma dela até agora. Agora vem a parte boa, Okay? né? E por que é importante falar da proposta? Porque esse ano ela é candidata à presidência da República. Então nós temos que saber como eleitores as propostas para saber em quem votar de acordo com o que a gente quer para o nosso país. Lembrando que essas propostas foram tiradas do manifesto do PSTU lançado durante esse ano e as propostas que foram apresentadas por ela até agora, então a gente fez um apanhado de tudo. É claro que durante a corrida eleitoral podem aparecer propostas que não vão estar aqui, podem ser retiradas propostas que estão aí, mas no apanhado de tudo do partido e dela, foi isso que a gente levantou de mais relevante aqui pro episódio. Ela já declarou diversas vezes que ela não acha que as eleições vão resolver os problemas dos trabalhadores. Exato. Né? Ela diz que sempre houve o processo democrático das eleições, porém isso nunca resolveu o processo dos trabalhadores. Mais ou menos entra naquele papo do mecanismo, sempre quem entra lá continua o mesmo esquema e tal, e nunca olha pela classe trabalhadora. Então não vai ser agora que vai resolver, pelo menos na visão dela. Exato, e aguardem opiniões, hein? No final do programa terá as nossas opiniões. E como primeira proposta, o direito de trabalho para todos, redução da jornada de trabalho sem redução salarial. E segundo ela, o salário mínimo vital seria de R$ 3.752, salário calculado pelo DIEESE. Esse valor muda porque o DIEESE faz vários cálculos aí no decorrer dos anos. Uma pauta já muito antiga, debatida pelos partidos de esquerda e tal, porque o salário mínimo deve ser calculado por base do DIEESE e não pelos cálculos atuais. Ok, dando continuidade às propostas, saúde, transporte, educação e moradia gratuitos e de qualidade. Uma outra proposta seria também a reforma agrária. A tão falada reforma agrária. Tão falada reforma agrária. E nesse ponto tem um negócio interessante, porque a Vera Lúcia e o PSTU se afastou de toda a esquerda que a gente conhece, né? Exato. Que a gente chama, brincando muitas vezes, da Deep Esquerda. Deep esquerda. Baseada na Deep Web, que você tem a internet, eu vou explicar basicamente. Você tem a internet e tem a Deep Web, que é onde as informações ficam mais ocultas, mais embaixo. Então, a gente tem o partido da Deep Esquerda, que é um partido que vai além da esquerda, que é o PSTU, o PSO e outros movimentos políticos que talvez nem sejam PCO, partidos. na verdade. É o PCO. O que acontece? Esses partidos, principalmente o PSTU, começou a criticar muito o PT e o Lula, mas não é uma coisa nova, como a gente já disse na história, já vem de muito antes da história do PSTU. Exato. Então ela diz, nas palavras dela, tá, que o Lula se misturou com os porcos, que o Lula fez os ricos ficarem mais ricos e que o PT traiu a classe trabalhadora, muito baseado nisso de que ela fala também, nas palavras dela, que o Lula não fez a reforma agrária, que era algo que o Lula sempre disse, se você assistir os debates que ele teve na época do Collor e na época do FHC, até ele virar o Lulinha Paz e Amor, ele era o cara também, podemos considerar o cara da Deep Esquerda, o cara que realmente defendia as ideias do marxismo, trotskismo e de outras coisas além, e dentre essas ideias também a reforma agrária, mas quando o Lula chegou no poder acabou não fazendo, o que desagradou muito esses partidos da Deep Esquerda. Ela também promete o combate aos preconceitos, sejam ele negro, LGBT, trans, etc. Promete descriminalização e legalização imediata das drogas. Todas as drogas. Todas as drogas. Desmilitarização da polícia militar, confiscar todos os bens de corruptos e corruptores. Certo. Nessa parte de confiscar bens, tem uma ideia, a ideia do partido dela, é o que acontece. Uma coisa que foi dita também na época do Odebrecht por diversos movimentos.
A Odebrecht estava em processo de simbiose com a corrupção no Brasil. Então, o que aconteceria na ideia da Vera Lúcia? Bom, como a Odebrecht fez o que fez, teve dinheiro público do BNDES para se desenvolver, a JBS a mesma coisa, e acabou sendo um corruptor, facilitando os corruptos, essas empresas, então, seriam automaticamente confiscadas. Então, a Odebrecht participou de esquemas de corrupção, então ela vai ser confiscada e vai ser desapropriada, e os trabalhadores vão gerir a empresa. O mesmo aconteceria com a JBS nessa visão aí da Vera Lúcia. Uma outra proposta seria a estatização sem indenização das grandes empresas que receberam investimentos do governo ou que devem à previdência estatais. Isso aí é mais ou menos, entra também no que a gente acabou de falar. Sim. Outra proposta também é a nacionalização sem indenização de todo o sistema financeiro. Alô, Bolsa. E aqui não é o Bolsonaro, é a Bolsa de Valores. Além disso, a revogação de todas as reformas neoliberais, segundo o partido de Collor até Temer. E por fim, a suspensão do pagamento da dívida pública. Abre aspas. O empresário pode fugir, mas as máquinas ficam. Fecha aspas. Agora é a hora das polêmicas. Eita. Ninguém é perfeito, na verdade. Exato. Por mais que você pense que o seu candidato seja o melhor porque ele é imaculado, eu não estou falando aqui da Vera Lúcia, estou falando de todos os candidatos. Esse é o papel da série Candidatos aqui do Podpah. Mostrar para vocês as propostas, a história e os podres também, E aí, caso haja. aí cabe a você a ideia que você vai tirar de tudo isso aí. Bom, ficou muito evidente entre as suas propostas, que são bem polêmicas, que ela quer a revolução do proletariado, certo? Exato. Exatamente. Seguindo a cartilha marxista, Exato. como eu disse, a gente já explicou isso no podcast sobre eleições de 2018, vale a pena você ouvir lá, mas existe hoje os partidos que são considerados socialistas, né? Aquela nova esquerda, que é aquele negócio que vai mais para os movimentos das minorias, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento trans e todos os outros movimentos que podem aí existir, e esquecem um pouco essa cartilha econômica do Marx. Exato. O PSTU não. PSTU não, ele ainda continua nas raízes. Exato. E uma segunda polêmica que envolve o partido é que, segundo o levantamento realizado pelo site da Veja, nos registros partidários do Tribunal Superior Eleitoral, famoso TSE, mostra que 61 dirigentes filiados ao PSOL, PSTU e PT, ou seja, 61 pessoas não do PSTU somente, sim desses três partidos, PSOL, PSTU e PT, comandam sindicatos responsáveis pelo financiamento de manifestações que tiveram participação de black blocs no Rio de Janeiro, que, segundo a reportagem, terminou com 23 mandados de prisão. Exato, essa é uma matéria da Veja, e saiu também, tem um link de referência também, saiu uma matéria no R7 da Record. E o PSTU também respondeu essa matéria. Isso, o PSTU também respondeu, que é na época quando a gente teve as manifestações, as jornadas de junho, as jornadas de 13 ou a Revolução dos 20 centavos, chame como quiser. A gente teve bastante manifestação que no começo foi apoiada por todos os setores de esquerda, mas aí depois quando viram que estava caminhando para um negócio anti-Dilma, o anti-Haddad que estava tendo, começaram a sair fora, e aí, por um acaso, não sei dizer o que é, não estou querendo acusar ninguém, surgiu movimentos de black blocs para meio melar a manifestação. E aí a gente teve naquela época, quem não se lembra do caso da Sininho, Famosa Sininho, que foi presa aí e responde a ter participado do envolvimento aos black blocs, que explodiu ainda mais quando houve a morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes. Morreu com rojão. Isso, morreu com rojão, então começou aí a se investigar. E viram que foram comprovados que alguns sindicatos financiavam esses movimentos. E os presidentes desses sindicatos eram ligados ao PSTU, isso segundo as matérias. PSTU, no caso o que importa é o PSTU, mas não somente o PSTU, PSOL e PT também. Tanto que a Sininho ela era filiada ao PT. A gente falou aqui da Sininho, mas a gente não tá estabelecendo nenhuma relação causal entre Sininho e PSTU. Sim, porque ela foi alvo da notícia, tá, ok? E o trabalho que nós fizemos foi pesquisar processos. No caso, a gente se limitou ao candidato e não ao partido. Certo. Tá? Porque a gente julgou, como a gente está fazendo a série sobre os candidatos, a gente julgou mais sensato procurar processos sobre o candidato. Até porque o partido ele pode ter diversos processos e o candidato não tem nenhuma relação. Exato. Okay? E Vera Lúcia ela tem um processo no TRE de Sergipe, que é onde ela atua, né, fez toda a sua carreira política, que ela teve a prestação de contas de 2014 negada. Das eleições de 2014? Das eleições de 2014. Lembrando que ela não se candidatou a nada em 2014, mas o Zé Maria se candidatou à presidência da República. E ela é a diretora do partido.
Então, isso, nesse caso, envolve ela diretamente, porque ela respondeu aos processos, tem lá o nome dela. Então, neste caso, é totalmente relevante. O partido teve prestações de contas de 2014 negada. E vou aqui tirar um trecho da resposta do juiz, tá? Os erros materiais detectados não foram de pequena monta ou insignificantes. Ao contrário, além de graves, consta-se que as omissões inviabilizam uma definição precisa dos valores envolvidos na campanha e que envolvem percentual significativo do montante total nela lançados a título de receitas e despesas. Ou seja, dá para ver, né, os erros que tiveram, porque é normal ter erro em prestação de contas, mas segundo o juiz, não eram insignificantes, muito pelo contrário, eram graves. Óbvio que o partido recorreu, né? Vera Lúcia recorreu 2 vezes, só que todas as vezes foram negadas, ok? Até esse ano de 2018 ainda tinha resposta, estava tramitando, tá ok? Lembrando que essa prestação de contas é de 2014 e ainda é negada até 2018, só para deixar claro. E óbvio que a gente vai deixar todos esses números de processo aí na descrição de cada candidato. Eu dei uma olhada nas contas do PSTU, justamente para ver se conseguia alguma informação boa. O que me chamou a atenção foi que as diversas prestações de conta eram números muito pequenos e significantes. Eu até falei para você na época, falei, tô pesquisando as contas do PSTU, é engraçado, tem prestação, engraçado não de errado, é de estranho, porque a gente imagina que seja doações de maior valor, mas tinham doações de R$3, R$100, muitas doações de menos de R$100. E aí, só por título de curiosidade, eu vi que a maioria das doações eram feitas por pessoas ligadas à educação, provavelmente militantes do partido também. É só uma informação para agregar um pouco mais. Exatamente, tá? Mas só para deixar claro, né? A gente não está dizendo que nada de errado, muito pelo contrário, é até mais factível essas doações pequenas, porque como é um movimento de proletariado, tem muito contato ali com pessoas que têm menos dinheiro a oferecer, então é natural você ter doações menores. Abre aspas. Venezuela é um país capitalista, de economia capitalista. Fecha aspas. A partir daqui, a gente quer deixar extremamente claro que o que vem são as nossas opiniões, tá ok? Certo. A gente apresentou os fatos para vocês até agora e a partir daqui serão as nossas opiniões, tá certo? Fique à vontade de escutar ou não, essa parte a gente vai dar nossas opiniões, encerrar o programa, o episódio, mas a parte factual já foi toda dada até agora, por isso que a gente deixou nossa parte das opiniões. Por final, lembrando que é uma opinião de eleitor, porque a gente também vota, né? A gente não está aqui fazendo militância para nenhum partido, a gente vota também, então todo eleitor tem a sua opinião sobre todos os candidatos, a gente também tem a nossa. A gente achou legal colocar aqui para mais agregar o debate. O objetivo do Podpah, nas nossas postagens, nos nossos episódios, é sempre agregar ao debate. Então a gente vai levantar questões que a nossa opinião vai gerar uma outra opinião de vocês e vocês também vão querer discutir e debater. Exato. Fiquem à vontade para mandar e-mails pra gente, para falar com a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai passar mais pra frente no finalzinho do programa. E vocês podem responder, contestar e ajudar a contextualizar ainda mais o debate, ou mesmo comentar lá no post. Sinta-se à vontade para se manifestar. Com certeza. Da maneira que quiserem. Eu diria até sinta-se obrigado a participar, porque é o seu país também. Certo. Então a gente tem que divulgar todas as opiniões, desde que, claro, sejam respeitáveis, né, e não ataquem de maneira descabida e sem fundamento a ninguém. Bom, então começando aqui com a minha opinião, tá ok? Vou falar sobre o vídeo de lançamento, de pré-candidatura, lembrando que todas as referências que a gente está passando durante o episódio vão estar disponíveis, tá ok? Logo menos a gente fala onde vão estar disponíveis. O Gui, ele pensou numa maneira bem interessante de difundir, de juntar essas informações e bem visual, bem orgânico, que a gente vai divulgar. Falando do vídeo de lançamento de pré-candidatura, que é um vídeo do PSTU, no canal do PSTU no YouTube, uma coisa me chamou a atenção, assim como me chamou a atenção também no manifesto do partido, que é o slogan, um chamado à rebelião. O Brasil precisa de uma revolução socialista. Isso aí me chamou bastante atenção, né? Porque já deixa muito claro qual que é a intenção do partido e, portanto, da Vera Lúcia também. Ela começa chamando todo mundo de camaradas no melhor estilo soviético. Ela tem exatamente. Nos eventos exatamente. Assim como Oscar Niemeyer e Paulo Freire também, mas enfim. E ela ataca ferrenhamente, como o Gui comentou aqui no episódio, todos os outros governos que se dizem de esquerda, né? E uma frase dela durante o vídeo foi: governos do PT serviram-se de capataz dos Estados Unidos e mandaram bater em trabalhadores pobres e pretos do Haiti. Cumpriram o papel de capitão do mato, assim como Temer vai matar o povo negro como nós, lá na África. Lembrando que a Vera Lúcia ela é negra, tá, gente? Agregando, sem querer te cortar, tá, okay. Ela também diz que Venezuela e Cuba são países capitalistas e que Cuba e China fizeram sim a revolução
mas não tem uma democracia operária. Exatamente. E ela criticou a reforma trabalhista e previdenciária, né, posta pelo Temer. Uma outra frase dela no vídeo foi: nós queremos trabalhar, é uma condição humana o direito ao trabalho, que o capitalismo nos nega, nos rouba e nos tira o direito à humanidade. Ela também, durante o vídeo, diz que o Brasil é capaz de produzir alimento para os habitantes e para todos os irmãos da América Latina. Para Vera Lúcia, a solução social do Brasil é a revolução agrária através da expropriação do grande latifúndio, o agronegócio e as terras produtivas e improdutivas. Ok, essas foram as informações do vídeo e agora eu venho com a minha opinião. Bom, ela critica, né, os governos do PT e outros partidos ditos de esquerda, só que mesmo depois que ela saiu do PT, ela ainda fez coligação com o PT. Ah, é? Sim, em 94. Fez coligação com o PT. Lembrando que em 94 ela já estava no PSTU. O PSTU já estava fundado. Sim. Que eu acho muito estranho, né? O que eu quero deixar claro aqui é que todo mundo tem o direito a mudar de opinião, que elas querem trabalho, ela deixa implícito que o capitalismo não dá condição nenhuma ao trabalho. Mas ela é a mesma que diz que quer abaixar a quantidade de horas trabalhadas. Se ela quer abaixar os sistemas de horas trabalhadas, os sistemas que a gente tem hoje é o sistema capitalista, que dá, sim, emprego. Então essa afirmação dela, ao meu ver, não tem sentido nenhum. Sobre ela dizer que o Brasil é capaz de produzir alimento para os habitantes do Brasil e aos irmãos da América Latina, segundo ela. E aí aqui ela reclama que o Brasil tem muito problema de fome e não deveria ter. Então como a expropriação agrária vai resolver esse problema? Porque teoricamente, se você tira as terras, como que você vai produzir o alimento? Então é um ponto bem controverso, né? A Vera Lúcia, na minha opinião, tem outras entrevistas dela aqui também, com outros depoimentos, ela é muito controversa basicamente em vários pontos. Bom, a minha opinião sobre a Vera Lúcia é até uma candidata muito interessante, justamente porque hoje a gente vive uma situação meio polarizada, a gente consegue fazer uma análise um pouco melhor justamente sobre essa cartilha seguida à risca pelo partido e por ela mesma, do comunismo tradicional, que é uma coisa muito interessante até de se ver, porque aqui a minha opinião contra você, eu acho que você tem direito de ser comunista. Sim, claro. De defender todas as ideias que você quiser, desde que você respeite as leis e outras coisas a mais. Então eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Também não. Eu até acho melhor que um partido ou uma candidata se mostre desse jeito. Não, sou comunista mesmo, a gente vai seguir isso aqui porque isso é o comunismo sim, e a gente vai fazer isso porque isso é do comunismo. Diferente de outros partidos e outros candidatos que se dizem socialistas, né? Outros candidatos que se afastam da imagem do comunismo. Exato. Não, a gente é socialista, negros e minorias e economia, economia comunista, capitalismo não dá certo. Mas e o comunismo? Não, economia, peraí. A China, olha a China. Não, Venezuela não é comunismo. E fica fugindo, sabe? Exato. Ela não, ela bate no peito e fala que é mesmo. Exato. Isso eu admiro muito e é uma qualidade dela que eu gostei. Agora, camaradas que estão ouvindo. O que acontece é o seguinte, essa reflexão. Será que realmente a gente precisa de uma revolução proletária, uma revolução comunista no país? O Brasil se tornar um país comunista realmente daria certo nesses parâmetros? Será o que foi feito que ela já disse em entrevistas que para ela a única coisa que realmente chegou próximo ao comunismo foi os primeiros 5 anos da Revolução Russa, né? Na época do nosso querido Lenin, Trotsky. Inclusive ela afirma isso com muita propriedade, né? Ela disse que para ela o único processo que foi próximo do socialismo foram os primeiros 5 anos da Revolução Russa, aquilo que foi postulado pelo Lenin, pelo Trotsky, que depois o que veio de Stalin em diante não tem nada a ver com o que ela sonha. Tanto que o PSTU faz parte da famosa Quarta Internacional Trotskista, né? Exato. Isso realmente seria o ideal para o Brasil, porque a gente tem um potencial econômico enorme, gigantesco, de fato, como ela disse, a gente tem capacidade muito grande. O complicado da situação é o quê? Porque algumas coisas que ela diz contradizem o pensamento comunista. Se a gente for pegar Marx, você lê Marx, você sabe bem melhor, me corrija aqui se eu estiver errado. Tá. Então a gente tem a redução da carga dos trabalhadores, os trabalhadores ganhando salários altos via o DIEESE, mas você não tem, não mostra como isso vai ser feito, como que eu vou sustentar um salário mínimo de R$3.000, Exato. como que eu vou liberar transporte e saúde totalmente de graça para todos. E aí entra uma questão. Se eu vou desapropriar uma empresa qualquer, assim, o comunismo diz que a gente tem que ir lá e desapropriar todas as empresas, que tem que ser uma revolução proletária, como o próprio partido diz, mas ela já disse em entrevistas que só faria isso com as empresas não nacionais e com as empresas que participassem de esquemas de corrupção. Sim.
E não fica claro o critério que ela ia abordar. O famoso, o que o proletário produz, a ele pertence. Exato. Eu vou chegar ali na Microsoft Brasil, vou chegar ali no Facebook, vou chegar ali na Uber e falar: vocês estão fora, quem vai controlar isso agora são os próprios trabalhadores. Eu vejo isso como você está retirando um diretor, um empresário e colocando outro diretor e outro empresário no local. Porque se você for trabalhar com empresas, mesmo que essas empresas sejam geridas pelos próprios trabalhadores, você vai ter que hierarquizar isso. o negócio, entendeu? Então, não seria trocar elas por elas, porque o sistema continuaria ali. Sim. Então, eu acho estranho nesse ponto. E o outro ponto, que eu já disse, que ela oferece tudo isso, diz que vai fazer, mas não mostra uma contrapartida. Ó, a gente vai oferecer um salário mínimo desse tamanho, porque a gente vai tirar recursos daqui. Não fica claro isso, entendeu? Exato, não fica claro, então muitos pontos são obscuros, né? A gente não sabe de fato como ela vai chegar nesses resultados, né? Mas dando aqui continuidade, no vídeo de entrevista dela, né, que a gente já falou aqui, esse vídeo de entrevista dela também está no canal do PSTU, e ela deixa claro que ela não quer pagar a dívida pública e não quer repassar os lucros de multinacionais para seus países de origem. Segundo ela, os empresários vão, mas as máquinas ficam. Teve um vídeo de entrevista na Gazeta do Povo e ela falou: não é bem que a gente não vai pagar. A gente vai fazer uma auditoria e vai ver se realmente ainda deve alguma coisa ou não. Porque essa nossa dívida pública parece o pagamento mínimo do cartão. Quanto mais você paga, mais você deve. Porque você sempre está pagando o mínimo e sempre os juros vão aumentar a dívida, né? Então, dá para ver um molde no discurso. Primeiro diz que não vai pagar, depois diz que não. Vamos fazer uma auditoria no bagulho. Se tiver que pagar, aí nós vemos o que faz. Ela também não deixa claro, né? Isso é engraçado. Agora, falando especificamente do Manifesto à Rebelião Socialista, que é o manifesto do partido, né? Ela mesma, também no seu discurso, ela diz que as eleições são terreno da burguesia, terreno antidemocrático e fraudulento. O voto só serve para legitimar a fraude. Isso é interessante, né? Porque ela não acredita no sistema de voto, ela não acredita nesse sistema democrático. Não só ela também, né? Sim, que ela própria chama de antidemocrático, mas o problema não é não acreditar, o problema é não acreditar e participar do processo todo. É isso que eu acho muito, muito controverso, entendeu? Se você não acredita, para que você vai fazer? Segundo ela, o intuito dela é fazer isso para passar a mensagem socialista da revolução que ela quer fazer. Só que é engraçado, porque ela não acredita no processo eleitoral, ela critica a burguesia, mas também dá entrevista, mas também vai participar do processo eleitoral. Ou seja, é a famosa dialética, a famosa boa, ou nem tanto, velha dialética dos pensamentos de esquerda, né? O discurso vai se moldando. E falando do capitalismo, né, Marx já dizia que você precisa usar o capitalismo para fazer a revolução socialista dar certo. Ou seja, o discurso dela tá... Que é o que a China faz atualmente. Exato, tá totalmente alinhado aí com as ideias de Marx, né? Eu discordo um pouquinho de você nessa parte, porque eu acredito que ela critique o sistema de votos, a democracia atual, certo? Mas, eu critico, então não vou participar. Não, eu acho que você deve participar sim. Eu acho que a ideia de divulgar a mensagem também deve estar ali. Mas você tem que entender que eu sou contra, mas qual que é o caminho para eu chegar lá e mudar isso que eu sou contra? É esse caminho aqui. Então eu acho sensato sim participar do processo eleitoral e ter liberdade de criticar o processo eleitoral que você mesmo está participando. Claro. Isso que eu vejo como democracia. Não, que muitas pessoas não O problema é que ela diz que o voto legitima a fraude. Ou seja, se ela for eleita, ela vai ser uma fraude, então a fraude dessa vez vai ser ela. É isso que eu quero dizer. Entendeu? E essas são palavras dela, entendeu? Certo. Terreno antidemocrático e fraudulento. Ou seja, ela quer ser eleita por um meio antidemocrático, segundo ela própria, sabe? É difícil. Bom, aqui para fechar minha parte de opinião, é uma crítica, na verdade, ao Partido dos Socialistas dos Trabalhadores Unificado, que é o seguinte: foram feitas pesquisas na região de Sergipe, onde a Vera Lúcia fez base eleitoral e tem bastante reconhecimento lá, por já ter participado de muitos processos eleitorais, que é o seguinte: foi feita uma pesquisa e constatou-se lá que se ela fosse candidata a deputada federal, pelo número que foi apresentado, ela seria eleita. Interessante. Então não seria melhor para o PSTU, que é um partido quase inexpressivo no Brasil, com todo o respeito, tá? Porque realmente é inexpressivo, porque não tem... Questão de números, tá? Questão de não números. Quer dizer que a... Não seria mais interessante, justamente para divulgar essa ideia das eleições ser uma fraude e tal, colocar uma deputada federal lá na Câmara, fazer uma representatividade do partido lá na Câmara dos Deputados, para quando o Temer fosse fazer as temidas reformas neoliberais, tivesse um cara lá que subisse lá no microfone lá onde eles falam lá, falar, não, é isso aqui mesmo, e ler
ela teria a oportunidade de ler o manifesto do PSTU lá, ela teria a oportunidade Exato. de criticar o capitalismo lá, Exato. com a TV Senado, com a Globo News, com todo mundo que cobre esses eventos estando lá. Com Ela ia certeza. participar de eventos, ela ia poder apresentar cartas de impeachment para presidente. Pô, sabe, seria uma atuação muito mais interessante. Ah, mas é uma pessoa só, não teria força para nada. Tudo bem, mas o barulho que isso ia fazer seria muito maior uma candidatura à presidência. Porque se ela tem mais chance de ser uma deputada federal, ou até mesmo uma deputada estadual, coloca ela em algum lugar para que ela consiga fazer um barulho e posteriormente chegar a Alcançar mais pessoas. Isso, né? alcançar mais Até pessoas. porque a atividade do Senado ela é muito alta, né? Você poucas vezes ouve falar de alguma coisa sobre o presidente. Sim, sim. No Senado é diário, você tá ali, tá trabalhando, E apresentando ela ia poder, projeto. poderia apresentar projetos. Exato. É claro que a gente a gente sabe que o processo lá é complicado, você tem que fazer um jogo de agradar, como a gente já disse no podcast sobre eleições de 2018. Sim. Mas seria muito mais interessante para o partido isso, entendeu? Sim. E daria mais visibilidade para o partido e para ela mesma. Então fica aqui minha crítica. Em uma entrevista ela citou esses dados, foi perguntado para ela sobre isso, e ela meio que desviou, falou que uma candidatura à presidência seria mais ideal nessa época, nesse período, porque os trabalhadores estão mais irritados e tudo mais, mas seria bem mais interessante. Não entendi o Exatamente. porquê, mas fica aqui minha crítica. Bom, se eu pudesse opinar, e aqui é totalmente chute, tá? Ela quer chegar no topo pra mudar de tudo lá de cima pra baixo. Só que a gente sabe que o presidente sozinho não tem Não, força nenhuma, né? Sozinho. Tenho aqui mais alguns pontos sobre o manifesto, tá? Vou tentar ser breve. Ela fala o seguinte, o manifesto fala o seguinte: acesso ao atendimento médico que supra as demandas das LGBT pelo SUS. Ela está obrigando o Estado a fazer procedimento de menor importância para uma minoria. E eu não estou dizendo que eles não merecem, que eles não têm que ter, mas a gente tem problemas médicos bem maiores do que isso. Bem maiores do que isso. E ela está dizendo que vai ser obrigado pelo SUS fazer os procedimentos cirúrgicos aí, né, que supra as demandas da LGBT. Inclusive, ela no manifesto não diz nada de procedimento cirúrgico, mas atendimento médico que supra as demandas das LGBTs. Eu concluo que, no caso, um cara que queira fazer a troca de sexo, o SUS teria que bancar isso. Apesar que no sistema de sociedade dela, isso aí seria a única alternativa, porque não teria, segundo a ideologia dela, né, meios privados de se fazer. O manifesto diz que quer o fim da portaria da garantia da lei e da ordem das Forças Armadas, da lei antiterrorismo e da lei das organizações criminosas. Ela quer acabar com a lei antiterrorismo para quê? Quer acabar com as leis que definem organizações criminosas para quê? Aqui minha pergunta. Em outro trecho fala desmilitarização da polícia militar, fim da Força Nacional de Segurança, fim das intervenções militares nas comunidades pobres, direito dos trabalhadores e dos bairros pobres à autodefesa e ao armamento, eleição direta para delegados e juízes nos bairros, que devem ser controlados por comitês populares locais. O que eu li foi o seguinte: desarma a polícia, intervenção militar só para ricos, porque ela disse aqui que fim das intervenções militares nas comunidades pobres, arma a população, deixa as comunidades escolherem os delegados e os juízes, né? Porque na minha visão, e a gente sabe disso, muitas delas são comandadas por criminosos. A gente sabe que tem muita comunidade aí que são os criminosos que comandam. Ou seja, ela quer tirar a arma da polícia, quer armar a população. No caso da questão de armamento, eu sou a favor, mas tirar a arma de polícia, acabar com garantia de lei e ordem, acabar com intervenção para pobres, você não quer uma sociedade igual? Esse manifesto ele vai contra muita coisa do que ele próprio diz. Essa é a minha crítica, isso. Já estamos acabando. Tem um outro texto que fala: a classe trabalhadora de todos os países deve se unir. O socialismo que queremos construir não é num só país, é no mundo inteiro. Grande Trotsky. Grande Trotsky, ou seja, na minha visão ela não quer cagar só o Brasil, ela quer cagar o mundo inteiro. Sobre aquele caso, dizem que eles comandam os Black Blocs, que eles têm envolvimento, né? Também pudera, né, cara? Depois de tudo isso aqui que a gente leu no manifesto, apontar o dedo pra eles não ia ser muito difícil, né? Tem provas, na reportagem tem provas, mas mesmo se não tivesse, a reação natural de apontar o dedo para eles, principalmente por conta da revolução do proletariado, não seria muito difícil apontar o dedo para eles assim, não. Essas são as minhas opiniões. Lembrando que você deve formar as suas, não baseada nas nossas. As nossas opiniões são só para construir o debate, tá ok? Você deve formar suas opiniões nos fatos. Leia tudo que a gente deixou aqui. Inclusive, esse é um ponto. A gente quer deixar claro que o Gui ele fez, né, um documento que reúne todas essas nossas informações, documento muito bem estruturado, muito bonito, muito orgânico, não tem dificuldade nenhuma de entender. Vai ter também lá os números dos processos citados, tá, em todos os candidatos, caso haja. A pessoa que ouviu isso aí ficou indignada com o que você falou. Bom, a gente tem um site que é o podpah.com.br, podpa.com.br. Certo. Ok? Lá no site, além
de encontrar os episódios do Podpah, do podcast itinerante de São Paulo. A gente também tem artigos no qual a gente escreve sobre assuntos diversos. Você pode ir lá criticar tudo que a gente está falando. Mas eu quero que tenha um contato mais direto. Quer ter um contato mais direto? É. Tá bom, então. Se você quiser ter um contato mais direto, tem duas opções. Ou você pode ir no site, podpah.com.br, entrar lá em contato, ou você pode mandar e-mail para falomemo, Falo mesmo? desse jeito, falomemo, @podpah.com.br. Pode mandar e-mail pra gente, que a gente com certeza vai ler e vai comentar, tá, gente? A gente não vai censurar comentário de ninguém. Exato. E na página do post tem a parte de comentários que você pode comentar e a gente vai sempre respondendo e agregando mais ainda ao debate. Fica mais fácil. Se quiser falar com a gente, entra no site que tá tudo lá, tem a postagem do post lá, fica tudo certo lá. Então é isso, concluímos aqui Vera Lúcia. Espero que a gente tenha elucidado bastante questões, espero que a gente tenha apresentado o candidato para quem não conhecia, porque esse é o principal objetivo aqui do nosso podcast. E a gente espera que isso agregue na hora de você votar, que você escolha melhor em quem vai votar. Se ligue nos próximos episódios. E é isso, me despeço aqui e até a próxima. Até a próxima, até mais.